Bem, mandamento por mandamento, a santa lei de Deus, a gente vai começar aí com dois mandamentos hoje aí, né? Bem, nós vimos já semana passada aí que Deus escreveu em duas tábuas de pedra, né? Na primeira tábua de pedra, nós tínhamos os 4 primeiros mandamentos de amor a Deus. Na segunda tábua, nós tínhamos 6 mandamentos de amor ao próximo. É importante a gente entender isso, porque lá no Novo Testamento, Paulo vai dizer que o cumprimento da lei é o amor. Amor a quem? Amor a Deus e amor ao próximo. Agora, as pessoas pensam que Deus aboliu então os mandamentos, que agora só um mero sentimento ali, né, para com Deus e para com o próximo é suficiente. Na realidade, não é isso. O próprio Cristo, quando ele diz assim, o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, ele estava se referindo aos primeiros 4 mandamentos. Você só sabe que se você ama a Deus de todo o coração quando você guarda os primeiros 4. E a segunda tábua é ama teu próximo como a ti mesmo. Você sabe quando você ama o próximo, quando você guarda os 6 últimos mandamentos, né? Os mandamentos de amor a Deus, então, eles são resumidos nas palavras de Cristo aqui, né? Amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Mas não é você que vai dizer, eu vou amar essa imagem de escultura que eu fiz, eu vou amar minha casa, meu piso, eu vou... Não, não é isso. Deus próprio já delimitou qual deve ser o nosso procedimento. Na primeira tábua, ele ensina-nos a amar a Deus. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Né? Então, Deus, ele é único e ele exige que nós o reverenciemos de todo o coração, sem ter o coração dividido. Não podemos ter outros deuses. Esse primeiro mandamento está intimamente relacionado com o segundo, tá? Não fazer ou adorar imagens de escultura. Este mandamento aqui, eles dois agem em parceria, né? Tem a ver aí com a questão de idolatria, de ter outros deuses, né? Esses mandamentos agem juntos. Também é de amor a Deus, né? Eu não tenho outros deuses porque eu amo a Deus, não faço ou adoro imagens de esculturas porque eu tenho um Deus verdadeiro. O terceiro mandamento é não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque você respeita o seu Deus, você ama o seu Deus. E o quarto é repouso no sábado, que é o dia do Senhor, né? O sábado do Senhor, como o mandamento diz, né? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. É o sábado do Senhor, teu Deus. Não é teu, não é meu. É o sábado que pertence ao Senhor. A gente vai ter um momento para a gente estudar sobre o sábado e vai ser bastante interessante aí essas questões. Os mandamentos de amor ao próximo já é a segunda tábua, né? E ele está resumido naquelas palavras de Cristo: amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? É interessante aí que esse negócio de amar ao próximo como a mim mesmo, eu preciso antes me amar para que eu possa demonstrar amor para com o outro, para eu fazer para o outro aquilo que eu espero que seja feito por mim. Isso é importante, né? Porque muitas pessoas às vezes colocam a esposa, o marido, né, acima de todas as coisas e fica um negócio bastante complexo, né? As pessoas até sujeitam a quebra da lei de Deus quando na realidade não deveriam fazê-lo, né? E os mandamentos de amor ao próximo, conforme vimos aí na semana passada, são esses aí. Honra teu pai e tua mãe. Então eu honro os meus pais porque eles são os seres mais próximos de mim. E eu os honro e os respeito em obediência à lei de Deus, né? Isso é amor ao próximo. Não matarás, não mato porque eu não vou tirar a vida do meu próximo. Não adulterarás porque eu não vou trair, né, meu cônjuge e nem pegar a mulher do meu próximo. Não furtarás, que não é pegar nada que lhe pertença, né? E não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás as coisas do teu próximo. Então, quando Cristo fala, amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele está falando dessa tábua. Você sabe se você ama o seu próximo, se você guarda essa tábua.
Da mesma forma, quando ele fala do amor a Deus, amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração, ele está se referindo à primeira tábua, né? Então, é muito importante a gente saber essa distinção. Isso vai nos ajudar a gente crescer aí, né? Os 4 primeiros mandamentos são mandamentos de amor a Deus. O primeiro e maior mandamento tem essas 4 cláusulas aí. E o segundo tem a ver com o próximo, né? Amor ao próximo. Prosseguindo aqui. Daniel 7, verso 25, ele dá uma sugestão bastante interessante. Ele diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo. Falando do trabalho do chifre pequeno, que é o papado. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. A gente vai estudar esse aspecto depois, mais detalhadamente, né? Mas é interessante aqui, ó. Proferirá palavras contra o Altíssimo é o papado falando algumas blasfêmias aí, né? Ele fala várias palavras contra o Altíssimo. Há pouco tempo, por exemplo, o papado ele juntou o evolucionismo com o criacionismo, né? Que é o evoteísmo ou evolucionismo teísta. Amigo, isso aí não tem respaldo bíblico, cara. Um é milhões de anos, outro é 6 dias. Um é um evento ao acaso, natural, aleatório. O nosso não, é bem específico. Deus já vai lá, faz os animais segundo a sua espécie. E não uma espécie origina-se da outra, né? Então é bastante diferente. E queridos, se você for trabalhar essa questão do evolucionismo, você despreza, então, a origem do mal, conforme ensina a Bíblia. E a morte, então, ela já tinha que fazer parte dos planos de Deus, do trabalho de Deus, antes aí do pecado. Então, se a morte já existia, e ela não existiu por conta do pecado, a história que a Bíblia conta do pecado é conto da carochinha. Então, você não tem pecado, né? Não tem essa conversa de pecado, é coisa... E aí você vai ouvir Alice Bailey falando isso. A gente que fala isso, né? Cientologia ensina que o mal não existe. E aí, então, se estamos num evento processual, gradual, de evolução aí, né? A gente vai chegar à conclusão, então, que Cristo morreu em vão. Cristo, na realidade, vacilou. Ele veio morrer, mas não, Cristo, essa história da Bíblia é furada. Então, entenda, juntar evolucionismo com criacionismo é uma porcaria. Deixa eu ver aqui, o Bruno fez um comentário. Inclusive, um padre ajudou. Ô, Bruno, abre a boca e fala aí, meu filho. O padre que ajudou a criar a teoria do Big Bang, né? Acho que era russo, se eu não me engano, ou belga, eu não lembro. A gente falou logo no começo, tá nos primeiros vídeos do canal. Tá. E inclusive, né, isso que você falou de se o evoteísmo, né, a gente pegar e aceitar o evoteísmo, Deus mentiu, né? Porque o salário, a morte não é salário do pecado, a morte é uma necessidade natural das coisas. Então Deus mentiu pra gente. Não, virou uma bagunça. Embora o Lamette, o Hubble e o Einstein e esqueci o nome do outro camarada lá. Enfim, que ajudaram na criação da origem aí do Big Bang, né, dessa história. A meu ver, me parece, pelo que eu vi até então, a preocupação estava mais centrada na origem do universo, tá? Não tanto na origem da vida, que são coisas que vão sendo discutidas com o passar do tempo a partir desse momento, tá? Quer dizer, embora já antes já se discutia, né, a origem da vida, mas parece que eles estavam mais centrados nessa questão da origem do universo, do ponto de partida, né? Porque ele está em expansão e qualquer universo em expansão ele teve que ter um princípio
no passado, né? Num passado ainda aqui longínquo. Então, queridos, é muito importante aí a gente ouvir. Essas são as blasfêmias que a Bíblia vai falar. Quer ver outra blasfêmia? Ele diz que perdoa pecado e manda as pessoas ir se confessarem lá para os padres. É um negócio bastante complexo, né? Você imagina aí que eu chego e começo a falar assim pro padre, ó, padre. Aí eu peguei a mina, e aí eu fiz assim, padre, ó. O padre tá excitado lá dentro, lá. O cara é igual eu, pô. Não pode. Então a gente deve recorrer a Cristo Jesus, é o lugar onde a gente deve direcionar as nossas orações. E com certeza, Cristo disse assim, todo aquele que vier a mim de maneira alguma, o lançarei fora, né? Tem que pedir, Jorge Lamet, Jorge Gamot, nunca conheci esse cara, Jorge Gamot. Não sei nada dele, nunca ouvi esse nome, é a primeira vez. Lametre, sim. Agora, Jorge Gamow que criaram a teoria do Big Bang. olha que coisa, hein, cara. E eu só vi o Lametre, só ele. Esse Lemaitre aí, ele que é o padre, né? O outro é um Sim, cientista russo naturalizado estadunidense. vamos lá. Prosseguindo aí. Então, ele diz que perdoa pecado. Perdoar pecado, gente, quando o cara diz que ele tem capacidade potencial para perdoar pecado, ele se colocou no lugar de Deus. Porque veja só, aqui nós temos aqui a nossa amiga Dora. Seja bem-vinda aí, Dora. Eu belisquei a Dora. Eu vou pedir perdão para Tânia ou para Dora? Adora? Simples assim. Vou pedir perdão para Dora. Por que eu não posso pedir perdão para Tânia se elas são amigas? Obviamente porque eu não ofendi a Tânia. Ofendi a Dora. Então o perdão, só quem pode liberar é o ofendido. Quando o homem peca, ele quebra a lei de Deus. Deus é ofendido. Ele deve pedir perdão, então, para Deus. E não para o homem. A menos que você ofendeu um homem. Aí sim. Porque você não só quebrou a lei de Deus, você ofendeu o próximo. Então agora você deve pedir perdão ao próximo. Uma fofoca, xingou, falou com irascividade e tudo mais, né? Então, queridos, a gente tem aí o papado falando essas palavras contra o Altíssimo. A Bíblia também diz que ele destruiria os santos do Altíssimo. Amiga, é só você jogar na internet para saber que o papado torturou e matou gente para arrebentar. Não é? Vamos jogar aqui, ó. Entrei no Google. E aí eu jogo aqui, ó, por exemplo, ó, Inquisição. Torturas. Santa Inquisição. É complicado, né? Os caras chamam de Santa Inquisição. Dá uma olhada aí, ó. Mulher nua, com uma pilastra aqui, os pés puxando para baixo, os caras enfiando óleo lá, porque sempre abusava das mulheres aí. Vocês vão verificar que as mulheres estão muitas vezes nuas, tá? Em suas torturas. Aqui, ó, beliscando o seio da mulher aqui, ó, com alicate. Muitas vezes esses alicates eram colocados na fogueira, né? Então, torturas, torturas, torturas. Olha aí a mulher, ó, outra, nua também. Sempre as mulheres nuas, tá? Nas torturas, eram abusadas, tal, porque é muito humilhante para a mulher ficar pelada ali. Então, os caras arrebentavam, quebrava joelho, quebrava. Isso aí porque as pessoas tinham a Bíblia, liam a Bíblia, estudavam a Bíblia. Imagina só a desgraceira. Então, a Bíblia fala que ele destruiria os santos do Altíssimo e destruiu. Arrebentou. Tadinho, Pois não, filho. eu tenho uma dúvida. A primeira besta do Apocalipse, que veio do mar, para você, é o papado ou é a Igreja Católica? Ou os dois? Entenda, é o papado. Se você lê na obra, pai da maçonaria moderna, qual o nome do pai da maçonaria moderna? Moral e Dogma, o livro Moral e Dogma, do pai da maçonaria moderna. Esqueci o nome do cara. Pera aí, vamos procurar agora na internet. Tá,
O pai da maçonaria Esse é o moderna, cara. Albert Pike, o livro Moral e Dogma. No livro Moral e Dogma, depois eu pego direitinho a referência para você, a página. Tem PDFs, pode baixar a internet. Ele diz assim, que o joanismo, que era assim, o lado ocultismo do papado, os caras que sabem mesmo o que está acontecendo, ele diz assim, ó, tinham duas doutrinas. Os jesuítas tinham duas doutrinas. Aí eles falam assim, eles eram o joanismo e a católica romana. Aí ele diz assim, essa é para os idiotas. E as outras eram para os caras que sabiam mesmo profundamente das coisas. Então, entenda, na realidade, a maior parte dos salvos, diz os livros adventistas, mesmo Ellen White inspirada, ela diz que a maior parte dos salvos está na comunhão católica. Está na comunhão de Babilônia, inclusive nas igrejas católicas. Então, entenda, as pessoas do catolicismo não são más. São pessoas como nós, em busca de salvação, em busca de Deus, estão lá na sinceridade, naquilo que elas aprenderam, ainda que na ignorância. Até da Agora, maçonaria também. quem sabe mesmo é, na realidade, a cúpula. Porque como é que formou essa cúpula? Vamos lá pensar como é que formou essa cúpula. Na Idade Média, nós tínhamos lá a Roma, ano 476 ali, Roma pagã, e como o Constantino mudou o trono de Roma para Bizâncio, deixou o Ocidente vago ali, ficou o bispo de Roma. E o bispo de Roma era uma espécie de centro das atenções ali. E ele regia ali o Ocidente. E aí o que acontece? Quando os 10 povos bárbaros derrubam o Roma Imperial, todo o poder de Roma Imperial passa agora para Roma Papal. E Roma Papal agora age no lugar do Império. Converte-se Carlos V da França, e agora os povos começam a se converter, e os povos que não vão se converter vão guerrear contra o papado derrota eles, e agora tem a supremacia papal. O que é a supremacia papal, então? É, na realidade, o Império Romano disfarçado de igreja. Então, a besta que sobe do abismo, porque besta é reino, né, um poder, é o papado. É a instituição papal e não meramente a Igreja Católica Romana, que ele apenas usa como uma máscara para o desenvolvimento de seus trabalhos. Ok? Obrigado. Eu vou entrar agora na reunião de condomínio, mas eu vou assistir depois do vídeo. Tá? Ok, graça e paz, até a próxima. Perdão. É de segunda-feira. Então, a gente vê aqui, ó. Destruirá os santos do Altíssimo. Então, a Inquisição que eles fizeram, mataram mais gente que as duas guerras mundiais juntas. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Cuidará em mudar os tempos. O papado, ele mexeu com os calendários. Roma mexeu com os calendários. Na época do imperador romano Rômulo, era um calendário de 10 meses. Começava em março, era Martius, Aprilis, Junius, Quintilis, Sextilis. Aí vinha September, October, November, December. Então, esse calendário de 10 meses, ele vai até Numa Pompílios. Numa Pompílios, então, inventa os meses de janeiro e fevereiro. Janeiro é adoração a Janus, que era um deus que tinha cabeça para frente e para trás, né? Então, ele dizia, né, que ele orava para o ano passado e para o ano futuro. Então, colocaram o nome de janeiro em adoração e homenagem a Janus, né? Em fevereiro, que é o segundo mês, como era um mês de 28 dias, e o Numa Pompílios era um cara muito supersticioso, ele disse que era um mês de mau agouro, mês que tinha número par de dias, né? Então ele colocou o nome do deus Februa, em homenagem ao deus Februa, que é o deus da febre, né? Então, colocou o nome do deus Februa, e assim criaram os meses de janeiro e fevereiro. Então, os meses agora que estavam, por exemplo, março, que era o primeiro mês, vai passar a ser o terceiro. Setembro vai passar a ser o nono, e assim sucessivamente, porque aumentaram 2 meses. Mas você ainda consegue ver, ó, setembro mantém a palavra 7, porque era o 7º mês antes. Outubro mantém a palavra outro.
porque era o 8º mês. Novembro mantém a palavra 9. Dezembro mantém a palavra 10, que era o 10º mês. Então ele mudou os tempos, mas a Bíblia fala também que ele mudaria a lei. Olha aí. Cuidará em mudar os tempos e cuidará em mudar a lei. Ele vai mudar a lei de Deus, né? E a gente vê que ele mudou a lei de Deus. Aqui está a lei de acordo com a Bíblia. E aqui está a lei mudada pelo catolicismo. Olha o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Aí você vem aqui, amar a Deus sobre todas as coisas. Por que ele fez essa mudança? E olha, ele usou um verso da Bíblia para mudar o mandamento. Porque você vai em Êxodo, você não vai encontrar esse mandamento. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o primeiro mandamento da lei não é esse. É não terás outros deuses diante de mim. Pergunta. Com o mandamento não terás outros deuses diante de mim, quantos deuses eu posso ter? Um só. E é o Senhor, e não posso ter outro. Agora, amar a Deus sobre todas as coisas, já eu posso ter outros deuses. É só amar a Deus acima deles. Então, é tudo muito bem calculado estrategicamente para que a doutrina que seria corrompida fosse mudada e pudesse despertar menos receio da parte daqueles que são cidadãos que prestam atenção no que está sendo dito aí, né? Tudo mais. O segundo mandamento diz assim, ó, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto, tudo mais. Aí ele tirou esse mandamento. E isso pra gente é muito importante. A gente vai parar por aqui e assim, cada mandamento a gente vai ver as mexidas aí que ele deu. Ok? Amigo, nós vamos verificar que ele mudou também a guarda do sábado para o domingo, né? Eu vou deixar esse texto para a semana que vem, para outra semana, quando falar do sábado. Esse aqui é importante. Essa lei, gente, não pode ser mexida e ela deve ser guardada até hoje. Então, textos do Novo Testamento aí falando da guarda da lei. Olha só que coisa interessante. Jesus falando, não penseis que vim abolir a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Tanto é que nesse verso aqui, ó, a mãe de Jesus, ela guarda o sábado. Ó, era o dia da preparação e ia começar o sábado. E as mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, inclusive sua mãe, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então, se retiraram para preparar os aromas e bálsamos e no sábado descansaram o segundo mandamento. Então, o sábado foi guardado depois da morte de Jesus. Ele fala, não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então, o mandamento continua a ser guardado. Bruno? Sobre o que você leu de Maria guardando o sábado, né? Aguardando passar o sábado para depois ir ao túmulo, né? Eu não tenho certeza, nunca falei com nenhum católico sobre isso, mas provavelmente o argumento deles é que Jesus ainda não havia falado com eles para, enfim, para passar a informação e etc, né? Então, provavelmente eles usaram esse argumento e aí, como eu não conheço nenhum outro verso após esse sobre o sábado, né? Tão enfático assim, eles usaram este argumento. Mas não que seja algo complexo de rebater. Enfático como esse, a gente não vai ter. Mas a gente vai ter Paulo, por exemplo, saindo da cidade para buscar um lugar de oração no dia de sábado, onde ele encontra a Lídia. Ele está aguardando o sábado, meu irmão, não estava no trabalho, que ele estava fabricando tendas e tudo mais, né? Você vai ver várias vezes eles no templo no sábado, ou seja, eles não estavam trabalhando no sábado, e Paulo estava construindo tenda para se sustentar, você vai verificar várias vezes isso. Você vai ver Hebreus capítulo 4, que vai mencionar aí a questão do sábado. Agora, queridos, mais forte que isso, a gente vai falar sobre o sábado depois. Mateus 24, o próprio Jesus fala assim, ó, orai para que a vossa fuga não se dê nem no sábado, não se dê nem no inverno, nem no sábado. Espera aí. A fuga que Jesus estava anunciando era a do ano 70 ou no final do mundo, da volta de Jesus. Vamos só deixar no ano 70. Ou seja, Jesus jogou a guarda do sábado para o ano 70. Será que ele teve uma amnésia depois que ele morreu e aí falou, não, gente, desculpa, escapes. Não precisa se preocupar com o sábado. Conversa furada.
Outro problema. Constantino, imperador de Roma, e no ano 321, promulga o domingo como dia de guarda em todo o império. E começa a perseguir os judaizantes que guardavam o sábado. Ora, a igreja estava guardando o sábado, porque o cristianismo foi perseguido na época por conta disso. 5 anos mais tarde, ele convoca o Concílio de Nicéia. E o Concílio de Nicéia foi para quê? Entre outras coisas, para estabelecer o domingo dentro da igreja como dia de guarda. Um concílio convocado pelo Constantino, que tinha promulgado o domingo como dia de guarda no Império. Aí a igreja fala, viu, ó, Constantino, o dia agora aqui de guarda é por causa da ressurreição. Amigo, isso foi no ano 525. Para que a igreja vai mexer no ano 525 fazendo uma lei dessa? É exatamente que até então não tinha birosca nenhuma que dizia isso. E há textos dizendo que, mesmo depois disso, eles guardavam o sábado. E aí teve um papa, não sei se foi em 580, eu não lembro, eu tenho que ver a data. Esse outro papa, ele proibiu a guarda do sábado. Se ele proibiu a guarda do sábado por decreto, significa que até então o sábado era guardado pelo cristianismo. Mesmo a igreja tendo mudado, colocando o domingo como dia de guarda. Passaram-se a guardar 2 dias e não um só. Né? Então tem esse aspecto histórico que a gente pode verificar isso aqui. Após a ressurreição, Jesus ficou 40 dias com os discípulos. Qualquer mudança, ele teria falado. Sim. É que o que o Bruno mencionou é que o texto que eu mencionei de Lucas é quando Jesus estava morto. Aí ele ressuscita, passa 40 dias. E se nesses 40 dias ele falou, gente, agora esquece, viu, sábado. Esse negócio agora de sábado tá tudo furado. O negócio é guardar domingo. Essa é a proposição aí, tá bom? Vamos lá, prosseguir aí. Mais. Outro texto. Paulo, em Romanos 3,31, fala assim, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Romanos 4,15, porque onde não há lei, não há transgressão. Queridos, se eles dizem que aboliu a lei, não tem lei. Se não tem lei, não tem pecado. Ué, para que eu vou pedir perdão? Não tem pecado. Então, para ter pecado, precisa ter lei. Todo aquele que comete pecado também transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Por isso que precisa ter lei. Então, queridos, a existência do pecado, a necessidade de pedir perdão, é porque existe uma lei que foi quebrada, que está sendo quebrada. João 14,15, o próprio Cristo fala, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E 1 João 2, versos 3 e 4, diz, ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardamos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. E você vê, ele fala lá, é o mandamento antigo que estou me referindo, lá no verso 7. Queridos, hoje nós vamos tratar de 2 mandamentos apenas. Não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura. Bem, Êxodo 20, verso 4 a 6, fala com clareza, né? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Queridos, esse mandamento aqui é importante, há muitas discussões. Por exemplo, quem de vocês tem foto aí? Levanta a mão aí. Quem de vocês tem foto? Ninguém? Tem fotografia de si mesmo? Calma, gente, um por vez. Obrigado, Hernani. Obrigado, Tânia. Ok. A Tânia e o Hernani têm fotos. O restante deve ser tudo indigente, não tem documento, não tem RG. E aí? É a imagem da gente, não é? Não é a imagem do que há na Terra? Deus falou para não fazer imagem do que há na Terra? E aí, como é que fica a situação? Queridos, por isso coloquei os 2 mandamentos juntos. Eles estão num contexto. Não terás outros deuses diante de mim. Então Deus está se referindo ao contexto cultico, ao contexto de adoração, ao contexto de reverência, ao contexto de homenagens. É exatamente esse aspecto. E não ao contexto, a um fim prático, por exemplo, de reconhecimento facial, de memorizar, de lembrar daquele ente querido, de historiar, né, os eventos, né? Então ele não está falando sobre isso. De enfeitar talvez um lugar, né? Então, queridos, o mandamento não está tratando desse aspecto. Vamos lá prosseguir aí
E é importante a gente ter essa visão. Olha só o que diz Salmo 115, verso 4 a 7. Quem pode ler pra gente aí? Lê alguém aí, pra eu não ficar falando sozinho. Salmo 115, verso de 4 a 7. Pode ler o que está na tela? Isso aí. Os deuses deles são obra das mãos de homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm narizes, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Muito bem. Então, querido, ele está se referindo a deuses quando ele se refere a esses aspectos. A questão deles não serem efetivos como deuses. Então, as imagens que vocês produzem, que vocês tiverem, se elas não têm essa correlação, então não é isso que está tratando o mandamento. Caso contrário, seria errado as crianças brincarem de boneca, por exemplo. A bola é as bonecas. Então, não é isso. O mandamento não trata disso. O mandamento está tratando de reverência, adoração, culto. Ele fala sobre isso, chama de deuses até. Olha só esses outros textos aí. Pode continuar lendo aí. Quem é que pode ler para mim, por favor? Continua aí, Bruno. Marcelo, o meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Olha que fantástico. Né? Vai lá, continua aí. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então percebe que toda vez que está mencionando negativamente as imagens, ele está numa íntima relação com a idolatria, com a adoração, com o culto, com a reverência, né? E a incoerência jaz aqui, ó, nessa imagem. Um desenho que eu peguei no livro aqui, bem interessante. Camarada lenha a árvore, derruba ela e leva para casa. Com alguns pedaços da árvore ele faz a fogueira, que é a mulher fazendo comida lá, assando um pãozinho para a família. E enquanto isso, ele pega um outro pedaço de tronco maior e faz um deus. E aí agora ele vai adorar o Deus que ele mesmo produziu. É uma incoerência muito grande. E a Bíblia traz essa imagem nesse texto aqui, ó. Pode ler, Brunão. Tomou para si cedros, ou toma um cipreste, ou um carvalho e esforça-se contra as árvores do bosque. Planta um olmeiro e a chuva o faz crescer. Então servirão ao homem para queimar. Com isso se aquenta e coze o pão. Também faz um deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela. Metade queima, com a outra metade come carne. Assa e farta-se. Também se aquenta e diz: Ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então, do resto faz um deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela e se inclina, e lhe dirige a sua oração, e diz: Livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhe untaram os olhos para que não vejam, e o coração para que não entendam. Pode parar por aí. Então, queridos, é esse contexto de adoração, de incoerência, de trocar a Deus, que os mandamentos ali, não ter outros deuses, não fazer imagem de escultura, estão relacionados, né? Esses outros textos aqui, né? Portanto, grandíssimo és, ó Senhor, Deus, não há semelhante a ti,
Não há um outro Deus semelhante a ti. Então é esse respeito. Ó Senhor, o Senhor é Deus e não há outro. Não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceite o presente do teu servo. O Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e sou o último, além de mim não há Deus. Então, como não tem um outro, nenhum outro Deus deve ser adorado, exatamente porque não existe nenhum outro. Só existe ele. Bruno? O que eu li ali antes desse, falava, ajoelha-se diante deles e lhe dirige oração. Eu entendo que é exatamente o que a gente vê na Igreja Católica, correto? Também. É assim, não só na Igreja Porque, Católica, mas é que a Igreja Católica não só faz isso, né? Os caras fazem procissões, os caras sobem criam escadarias, santos. pagam promessas. É porque assim, eu vejo alguns, né, argumentarem dessa forma, não, mas nós temos imagem para nos remeter ao Deus verdadeiro, a gente não adora a imagem. Mas o ato de ajoelhar perante a imagem, de fazer oração para a imagem, já em si já é o pecado. Sim. Então, mesmo com essa desculpa, não cola, diríamos assim. Vocês vão entender como é mal. Como é mal aí mais na frente. Mais na frente eu vou explicar como é mal esse negócio aí. É muito importante prestar atenção agora nessas cenas dos próximos capítulos aí. Dessa noite aqui mesmo. Tá? A gente ainda vai ver isso aí. Por que é mal essa comunicação aí com a imagem, né? Vamos lá. Nós temos o episódio aí de Israel adorando o bezerro de ouro. Tá? O Moisés vai lá, derruba tudo, acaba com a festa. Foram achados imagens e foram reconstituídas aí a festividade desse bezerro de ouro, né? Ele era uma representação do Deus Sol, que tinha que ser macho para representar a fertilidade. Então era um culto cheio de sexualidade, em adoração ao Sol, e sexo, né, meu irmão? Porque ele era da fertilidade, então era perante ele que se fazia as relações para que esse Deus pudesse abençoá-los, né? Então, Deus, ele estava contra essa papagaiada aí, né? Então, é sobre esses aspectos que Deus estava falando e estava nos livrando de um monte de coisa terrível. Olha de quem Deus estava nos livrando aí. Por exemplo, isso aqui é Moloque. Moloque, ele é assim, ele era um deus de metal. Aí atrás dessa cadeira aí embaixo era oco. E aí os camaradas faziam uma fogueirona ali que subia até por dentro dele, como se consegue ver no peito aí. E aí os braços dele, como era de metal, ficavam incandescentes. E aí eles vinham e adoravam Moloque, colocando os bebês nos braços de Moloque. E os bebês se retorciam aí e tudo mais. Então, eles faziam isso porque, ao eles terem relações sexuais na presença de Moloque, aí então as mulheres engravidavam, né? Então tinha que se oferecer um filho a Moloque, né? Com forma de agradecimento, né? Pela fertilidade que ele concedeu ali e tudo mais. Então, Deus estava nos livrando de uma desgraça tremenda aí, né? Tremenda. Né? O Bruno mencionou aqui os primogênitos. A que respeito que você quer falar, meu filho? Fala aí. Não, esses sacrifícios, né, geralmente eram os primogênitos, né, as primícias que eles chamam, né, também. Não, eu não lembro desse aspecto, não. Só lembro que eles ofereciam e não li, pelo menos que eu me lembre, esses aspectos aí não, mas pode ser. Eu que não tenho conhecimento aí desse aspecto. Né? Então Deus estava nos livrando de muitas coisas. E veja só, Isaías 14, verso 13 e 14, ele mostra o pensamento de Satanás. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse sentimento que Satanás abrigava foi o sentimento que fez ele cair do céu. Porque ele desviou-se da adoração a Deus e passou a adorar-se a si mesmo. Ele tornou-se o seu próprio ídolo. Então ele sabe que se ele
desviar a gente para a idolatria, nós cometemos o mesmo pecado que tirou ele do céu. Por isso é que ele trabalha continuamente com esse discurso para tirar o povo de Deus para adorar imagens, ou ele trabalha com o processo de fazer com que nós nos sintamos deuses. Queridos, nós seres humanos é complicado, né? Se um cara tá discutindo com a gente já fala assim, né? O que você pensa que você tá falando? É, amiga. Você quer saber quem é um homem, dá poder para ele. Aí você vai ver como é que ele é, se ele é gente boa, se ele é sangue ruim. Então, queridos, nós temos aí um desejo de guiar a nossa própria vida, de determinar o que é lei, o que é certo, o que é errado. As pessoas muitas vezes leem o texto e dizem do texto coisas completamente diferentes. Por quê? Porque, na realidade, ela é seu próprio Deus. Ela é quem está determinando qual é a Deus. Ela não quer ouvir o que Deus tem a dizer. Ela quer dizer para Deus e para o mundo o que deve ser feito, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse aspecto aí, que Satanás trabalha muito com isso. Mas vamos continuar vendo isso aqui, que esse aspecto do discurso da serpente, vós sereis como Deus, quando ele falou para Eva, que é o discurso da autoexaltação, quando você acha que você é bom, que você é esperto, que você é bonito e tudo mais, né? Isso é muito complexo. E nós vamos ver agora a crenças relacionadas à confecção de imagens. A confecção está tão forte aí que tem até 2 Cs aí, né? Vamos lá. Gênesis 2, verso 7 diz que Deus fez o homem do pó da terra, soprou nas narinas e o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A Bíblia não diz que o homem tem uma alma, mas que o homem é uma alma. Ele passou a ser alma vivente. Ó, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Pelo dia que dela comer, certamente morrerás. Ou seja, o homem foi criado para ser imortal, para não morrer. Mas Deus colocou uma condição: você não vai morrer se não comer do fruto. Se comer do fruto, você vai morrer. E a Bíblia diz que o homem comeu do fruto. E, obviamente, como diz Ezequiel 18, verso 4 e verso 20, a alma que pecar, essa morrerá. O homem passou a ser mortal. É a serpente, o Satanás, que ensina que a alma é imortal. Quando ele chega na Eva e diz para Eva em Gênesis 3, verso 4, pode comer, minha filha, é certo que não morrereis. Então, enquanto Deus falou, se comer, morre, o Satanás vem e diz, se comer, não morre. Então, para Deus, o homem no pecado é mortal. Para Satanás, o homem no pecado é imortal. Essa doutrina, ela saiu do Éden, da boca de Satanás, e permeou todo o paganismo guiado por Satanás. Inclusive, os egípcios. Bem, isso aí é uma múmia, tá? A gente vai voltar a mostrar isso aí no estudo do estado dos mortos. Que é lógico que eu vou fazer o estudo do estado dos mortos, mas nem... sem sombra de dúvida. E eu estou preparando material aí, viu? Coisa boa. Então, essa imagem aí, essa é feia, né? Mas é bonita pela preservação que eles fizeram e tudo mais. Agora a pergunta é, por que é que os egípcios faziam imagens de escultura, múmias? Por que eles mumificavam as pessoas? Por que eles não somente enterravam, deixavam as pessoas para comer ali e tudo mais? Tá? Vamos deixar os homens falarem. Tá? Olha o que diz aí. Lê pra gente aí, Bruno, por favor. Os egípcios acreditavam na vida após a morte. Segundo a sua doutrina religiosa, a alma mantinha uma estreita ligação com o corpo físico, vindo visitá-lo após a morte. Por isso, o corpo precisava ser conservado mediante o processo de mumificação, para proteger-se da decomposição. Então eles faziam múmias porque eles criam na vida após a morte. Ok? E eles entendiam que a alma vinha de vez em quando, dar um rolê, uns passeios, e visitava a alma. Então eles criam na vida após a morte, e que manter o corpo intacto, para quê? Para a múmia vir dar um rolezinho e verificar aqui como é que tá a imagem, tudo mais, tal, tudo como tá o corpo aí. Pode falar, Bruno.
E eles, inclusive, eles acreditavam que sem um corpo bom, a alma não conseguiria ir lá por outro estado lá que eles acreditavam. E, inclusive, eles acreditavam que eles também iriam ressuscitar, né? A alma voltaria para o corpo e ele reviveria. Por isso que eles eram enterrados cheios de ouro, cheio de preciosidades e de coisas de valor, para quando o morto, né, revivesse, tivesse com que se sustentar depois, né, se passasse muito tempo. Agora, isso aí é um problema, correto? O Egito, como o Brasil, cheio de ladrão. Os caras sabem que lá na tumba tem o corpo de morto cheio de ouro, diamante, tesouro, coisa fina. E foi o que aconteceu. O que os camaradas começaram a fazer? Saquear os túmulos. Mas, queridos, eles não só saqueavam os túmulos. Sabe o que eles faziam? Levavam até as múmias. Porque as múmias, depois de balsamadinha, tudo no jeitinho, cheio de faixa e químicos que eles colocavam, ficava boa para queimar e fazer fogueira, meu irmão. E no inverno ali, ó, super hiper supimpa, tem uns pedacinhos da múmia. Pega a perna dela aí pra gente acender uma fogueira aí. E aí ficava. Então os camaradas destruíam as múmias. E os egípcios agora vinham sua crença meio abalada. O que eles começaram a fazer por conta disso? Vamos deixar os caras da história falar. Vamos lá. É esse mais outro. Leia aí, Bruno, essa parte grifada aí, por favor. Segundo o sistema de crenças egípcio, a morte consistia em um processo onde a alma se desprendia do corpo. Com isso, acreditavam que a morte seria um estágio de mudança para outra existência. Perfeito. Aí o que acontece? Com a destruição das imagens, com a destruição das múmias e os roubos aí, o que eles fizeram? Eles começaram a fazer imagem da pessoa, da própria pessoa. Então, por exemplo, o caixãozinho dele aqui, ó, dá uma olhada. Era uma imagem dele mesmo. E tinha uma máscara mortuária ainda, como essa do Tutankhamon, que é a mais famosa, né? Para que essa bagaceira? É o seguinte, se os caras levassem a múmia, destruíssem a múmia, ainda sobraria a imagem dele de pedra. E a alma podia visitar a imagem. Vai gravando isso aí. Eles faziam a imagem da pessoa depois que morreu, porque a alma podia visitar a imagem se não tivesse a múmia. Vamos deixar os caras falarem, porque o Éder fala demais. Vamos ler lá. Lê pra gente aí, Brunão. Esse próximo aí. Colocavam no interior do túmulo uma estátua do morto, destinada a receber a alma. Continua. Na falta ou destruição da múmia. A imagem, ó a imagem aí, ó. Era colocada lá também dentro do túmulo, que isso aqui ainda ia dentro de uma caixa. Era colocado lá dentro do túmulo, destinada a receber a alma do morto, quando ela viesse visitar, caso a múmia faltasse ou fosse destruída. Então a estátua tem poder na mente egípcia, na cultura pagã do Satanás, de receber a alma. Grava isso aí é importante, metade da vida. Para a gente poder compreender aqui esse processo. Hoje, há um sincretismo milenar no cristianismo, né? No cristianismo católico romano, em que cristãos, gente boa, finíssimas, gente que fizeram bem, que viveram servindo a Deus mesmo de fato, são transformadas em santos. Eles pegam os camaradas, faz todo um processo documental, depois da morte, que nem os egípcios, depois da morte, faz todo um processo documental,
manda pro Vaticano, beatifica o cara, e depois de beatificar o cara, depois de um tempo, canoniza o camarada, ele entra na lista de santos da igreja. E então é ordenado que seja feita uma imagem desse cidadão, porque ele é um santo da igreja, tá? Note que o processo de canonização tem que tomar alguém falecido. E esse aqui é precisamente o mesmo princípio princípio egípcio. Morre, faz-se uma estátua do indivíduo para que a alma dele possa vir visitá-lo. De modo que o cidadão põe lá uma imagem do Santo Expedito, que foi um servo de Deus, ou, por exemplo, São Jorge. Você vai buscar a história de São Jorge, o cara foi um cristão tremendo. São Jorge foi um cristão que prestou um bom serviço para Deus. Aí os caras foram lá, transformaram a história dele, colocaram ele em cima do cavalo, em cima do dragão, aquele negócio, tudo mais. Então, veja só, nós temos aqui agora o São Jorge. Aí eu vou pedir para ele. Mas peraí, isso aqui é uma imagem, cara. Isso aqui é gesso. É o princípio egípcio. A alma habita na imagem, de modo que eu posso me comunicar com o morto. Tá dando para você entender? Aí você fala com o cara, recebe a graça, põe uma faixa na praça, agradeço a São Jorge pela graça recebida. Mas esse era o princípio egípcio que entrou no cristianismo por sincretismo. O que é sincretismo? Mistura de crenças e religiões, essas coisas aí. Então esse sincretismo existe até hoje. A doutrina egípcia existe até hoje. E o que é interessante, eu não sei se vocês sabiam, mas o papado também faz múmias. Não é de todo mundo, mas ele faz múmias. Tem papas mumificados ali. Tá? Depois você procura na internet, não vou parar aqui, porque não é bem esse estudo de hoje, né? Mas a gente vai trabalhar isso aí em um outro momento para mostrar aí para vocês, tá? Mas tem imagens, sim, de papa mumificado aí. Tem papa mumificado, não lembro o nome dele. Esse texto é simplesmente maravilhoso. Porque ele mostra que isso é um absurdo. Olha o que a Bíblia diz. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agougueiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. A Bíblia proíbe a consulta de mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações ao Senhor, teu Deus, os lança fora de diante de ti. Então, queridos, Deus proíbe a comunicação com os mortos. E quando Satanás tirou o mandamento que proíbe a adoração de imagem e escultura, ele implantou no seio do cristianismo a comunicação com os mortos, que para Deus é odiosa. E não somente. Você pode me perguntar, peraí, se Deus proibiu a comunicação com os mortos, é que ela é possível. Eu só não posso fazer. Não é isso. Deus proibiu a comunicação com os mortos, porque quando você vai comunicar com os mortos não te respondem nada. Satanás se disfarça desses mortos e te engana. Um caso clássico é o caso de que Deus não queria falar com Saul por conta de seus pecados e desobediência. Saul, ao invés de buscar arrependimento e ficar aos pés do Senhor, o que Saul fez? Foi atrás da feiticeira de Endor. Foi atrás de uma mulher que servia literalmente Satanás. Ele falou, vou buscar uma mulher que serve o capeta. Aí ele achou. Aí ele falou assim para a mulher, eu quero que você me faça vir o Samuel. E aí o Satanás, meu irmão, fez o quê? Opa! A mulher deu a letra, conversou, tudo, e ele acreditou naquilo. Queridos, Satanás tem no espiritismo a sua mola propulsora. E a mola propulsora do espiritismo dentro do cristianismo está na idolatria. Ele vai usar isso com muito poder. No final do tempo, nós teremos que discutir com os demônios. E eles virão como nossos parentes amados, que já faleceram. Sabe aquela tia que faleceu de Covid? Não. Vai aparecer na sua casa. Você vai olhar, é a voz dela, é o cheiro dela,
E aí? Espero que volte logo, Jesus, então, porque até agora eu não perdi muita gente, então eu tenho menos chance de ser enganado. Aí, irmão, o negócio vai ser tenso, meu irmão. Ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. Ah, de repente você era fã do Ayrton Senna. Ayrton Senna, vem o Ayrton Senna aí pra falar com você. Nada. Hã? Só perdi, até agora de parente próximo, graças a Deus, só perdi um primo da minha idade. Imagina aí. Você começa a ouvir tan tan tan, tan tan tan, hora pra trás é o Senna. E aí, amigão? Ah, É o velozinho do capeta, esse aí. irmão, mas entenda, só essas palavras não vão adiantar. Diz os textos nossos que a gente deve ficar calmo, tranquilo e tem que ter o conhecimento da palavra na cabeça. Por isso essas classes que a gente está fazendo aqui são importantes. Esses vídeos que são gravados à frente são importantes. Mas quem dá valor? Quem para assistir? Tem gente que Tem que separa tempo rever para, ainda. tem sempre separa tempo para ver o Big Brother, mas não separa tempo para ver isso aí. Amigos, que Deus abençoe para que cada um de nós não sejamos enganados, né? Nesse engano terrível que há de acontecer. Bem, então se conclui que toda imagem está terminantemente proibida por Deus? Não. Toda imagem que tiver relação cultica, de homenagem, de adoração, né? Essa questão cultica, né? De divindade, essa questão aí está errado. Agora, quando não tem isso, não é o que o texto está falando. Por exemplo, quem foi que ordenou a confecção dos anjos de ouro no propiciatório? Deus? Foi Deus. Quem foi que ordenou a confecção da serpente de bronze? Deus também. E aí? É o Deus que manda proibir e manda fazer a imagem? Cara, tá meio complexo esse negócio. Vamos lá entender, gente, que quando Deus ordenou fazer os anjos sobre a arca, eles eram tipológicos, eles eram simbólicos e não tinha nada a ver com culto. As pessoas não adoravam os anjos. Tanto porque as pessoas nem tinham acesso a ele. Ele ficava guardado lá no santuário, atrás do Santo dos Santos, ainda tinha o santo, e lá no Santíssimo só entrava o sumo sacerdote. E quando ele entrava, tava cheio de fumaça, não dava pra ver nada. Ele colocava um monte de fumaça lá, até via a princípio, mas ele colocava um monte de fumaça, e aí ficava, quando Deus se manifestava no Shekinah, essa fumaça bloqueava aí essa grande luminosidade. Então, a tribo, quem era a tribo? Coate? Acho que eram os coatitas que cuidavam da arca. A tribo que cuidava da arca, quando eles iam sair com a arca, eles cobriam a arca. Ela tinha um manto que cobria. E aí eles vinham andando. Então o povo não via. Não tinha relação com essa de adoração e coisa do tipo. E Deus já colocou já para dentro, já não dá problema. Quando falou da imagem da serpente de bronze, mesma coisa. Ela era tipológica, ela apontava para Cristo. Uma serpente representando a Cristo, é porque a serpente é um animal maldito, né? Amaldiçoado por Deus. E Cristo, quando recebeu o nosso pecado, recebeu a nossa maldição. Gálatas 3, verso 10 a 13. Você vai verificar que Cristo recebeu a nossa maldição. Então, aquela serpente que as pessoas olhavam e eram curados, é semelhante a nós que somos picados pelo pecado. E o pecado vai nos matar. Mas se a gente olhar para Cristo na cruz, sofrendo a maldição em nosso lugar, nós teremos a cura. Era tipológico. Não tinha fins de adoração. Agora, você sabia que essa serpente começou a ser adorada? Quando ela começou a ser adorada, olha só o que aconteceu. Leia para nós aí, Brunão, por favor. A reforma de Ezequias. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamavam Neustã. A partir do momento que o povo passou a adorar,
O que o cara fez? Fez em pedaços. E a Bíblia diz nesse trecho aí de Ezequias, Ezequias foi um rei bom e reto, tal. E aí ela vai descrever o que ele fez de bom e reto. E diz que ele destruiu a cobra que Deus mandou fazer. Nossa, que perverso, que maldoso, imagenofóbico. E aí, arrebentou. Amigo, o camarada fez e teve o apoio de Deus. Por quê? Porque o povo passou a adorar. Então entenda, não era a serpente em si o problema. O problema era a relação com a adoração que ela tem. Essa relação com a adoração é que a Bíblia está proibindo. Tá? Essa relação cultica. Tá? Lembre esse aspecto, é cultica, adoração. Fotos, então, não são proibidas. Elas não estão no contexto de adoração ou culto. Pelo menos não na maior parte das vezes. Mas tem fotos, sim, que tem relação cultica, de adoração. Tem. Do marido que morreu, da mulher, contigo, do filho. Pode ter. Da namorada, da mulher. Enfim, pode ter. Vamos dar uma olhada aqui nos textos. Fala aí, Brunão. Estaria ferrado, porque eu coloco uma foto da esposa ali quando eu estou trabalhando para eu ter mais força de vontade no trabalho. Adorando a esposa, meu? Não, estou pegando forças. É isso aí, meu. Então, vai depender da finalidade que você está usando. Vai depender da finalidade que você está usando. A partir do momento que virou idolatria, virou uma relação já, né? Adoração, aí lascou, meu. Aí lascou. É igual, eu tô igual o Homer quando ele olha a foto da Meg assim, ó, e aí ele não desiste do trabalho, sabe? Então é isso, eu falo, ixi, eu tenho que sustentar uma menininha que tá lá em casa, aí eu vou de trabalho. Vamos lá, então. Olha esses textos aí. Coisa boa esses textos. Bruno, lê aí para eu comentar esse texto, vai. Muitos dos jovens são ávidos por livros. Leem tudo que conseguem. Gravuras impuras têm influência corruptora. Novelas são avidamente ouvidas por muitos e, em resultado, a imaginação torna-se-lhes manchada. Fotografias de mulheres em estado desnudo são frequentemente oferecidas à venda. Este é um século em que a corrupção prolifera por toda parte. A concupiscência dos olhos e corruptas paixões são despertadas pela contemplação e pela leitura. O coração corrompe-se pela imaginação. A mente toma prazer em imagens vis, recebidas por uma imaginação enfraquecida. Corrompem a moral e predispõem as pessoas iludidas e frívolas para que liberem suas paixões sensuais. Evitem ler e ver coisas que sugiram pensamentos impuros. Amigos, o negócio Posso aqui comentar um negócio? é importante, é importante. Hoje, eu acho que a idolatria está mais para esse lado e é mais complicada, é mais sorrateira do que aquela da imagem de cultura. Às vezes tem um crente que o cara fala assim, opa, eu não adoro imagem de cultura, eu sou um santo, quase um Buda do cristianismo. E aí o cara tá na pornografia, tá vendo coisa que não deve, tá perdendo tempo com novelinha. Amigo, tem que tomar cuidado com o que você vê. Netflix, internet. Amigo, Satanás não tá dormindo, ele não tá brincando de ser diabo. Sou eu e você que muitas vezes tá brincando de ser crente. Sabe nada da Bíblia, sabe nada das doutrinas, vai discutir com o capeta no final, mas que a gente tá vendo? Tá vendo o Netflix, o Facebook. Estão passando horas no Facebook. Amigos, despertemos o sono. Instagram. Despertemos o sono. Instagram, Instagram, é complicado esse negocinho, né? Porque você começa a subir, né? Eu não sei como é que é Instagram, porque eu não tenho, mas no Facebook você começa a subir. Cara, vem um atrás do outro, velho. É uma foto, é um vídeo, é uma foto, é um vídeo, é uma foto, é um negocinho, é uma piada, é um vídeo, é um curso que estão oferecendo, e vai, e vai, e vai, e vai. E aí, queridos, a gente deixa de focar onde deveríamos focar. Fala aí, Bruno.
Um comentário sobre o que você estava falando, sobre as redes sociais. A primeira coisa que eu fiz, eu saí de todas primeiro, fiquei um bom tempo sem. Percebi o quanto era bom. Aí eu, por necessidade, né, voltei. Mas o que eu fiz? Eu não ativei nenhuma notificação. E quando eu entro, eu não fico rolando, que nem você falou, porque isso, ele é infinito, né? É uma timeline infinita. Então, eu entro, eu busco já a pessoa que eu quero ver, os conteúdos, e vou lá e depois saio. Então, me ajudou bastante fazer isso. Agora, sobre esse texto... pode falar, pode Importante, perguntar. importante esse estabelecimento de regras aí. Depois Sim. a gente pode fazer, de repente, um estudo sobre mídias sociais, sobre redes sociais, o uso delas, positivo, Hoje em dia, negativo, e esses controles. Acho que vai ser legal a hoje gente em fazer um dia estudo sobre isso. uns 95% da sociedade é viciada em mídia social. Então, até quem diz que não é... Você me falou sobre o texto de Ellen White, né, que eu li aqui, que você mostrou, dela falando sobre os livros, sobre as coisas que nós contemplamos, né? E nós somos transformados pela contemplação, é fato. E aí, eu li uns 5, mais ou menos, de comédia grega, né, antiga, lá do quinto século antes de Cristo. E aí a gente vê a diferença do que era, da intenção deles para hoje, né? Eu vou ler um trechinho de uma nota de Aristófanes, né, de uma comédia de Aristófanes, o que ele entendia que deveria ser, ó. O que ele entendia que estava acontecendo ali naquele meio, mas que não deveria, né? Ele diz assim: muitas vezes notamos que nesta cidade se age em relação às pessoas honestas, como se agia a respeito da moeda antiga. Ela era sem ligas, a melhor de todas, a única bem cunhada, a única que tinha curso tanto entre os gregos como entre os bárbaros. Para eles, todos que não eram gregos eram bárbaros. Mas em vez, todos que não falavam grego, né, no caso. Mas em vez de usá-las, preferimos essas moedas de cobre de má qualidade, cunhadas recentemente de uma liga. Aí aqui ele fala: acontece a mesma coisa com os cidadãos. Aqueles que sabemos que são bem-nascidos, modestos, justos, honestos, hábeis nos exercícios físicos, na dança, na música, nós os ultrajamos, enquanto achamos bons em tudo os indecorosos, os estrangeiros, os escravos, vagabundos de más famílias, os novos ricos, os que antigamente a cidade não queria, nem mesmo para serem vítimas expiatórias. Mudem então de métodos e demonstrem sua confiança nas pessoas de bem. Se vocês forem bem-sucedidos nessa mudança de atitude, receberão louvores por isso. Se caírem, pelo menos terão caído de uma boa árvore. Então, assim, isso daqui é uma literatura, né, grega antiga. Se a gente pegar a literatura atual, ou a gente pegar... nós consideramos isso aqui era uma novela, né, daquela época. Então, eles faziam tipo um teatro, era uma encenação. E isso daqui é o que eles falavam lá na hora. A gente compara isso que ele falou com o que a gente vê hoje em dia, né? Com o que aparece na televisão hoje em dia, com as novelas de hoje em dia. É uma discrepância enorme o que eles queriam e o que né, nós buscamos hoje. E aí, só para terminar, tem um trechinho bem pequenininho, que agora meio que um diálogo entre Ésquilo e Eurípides, né? Que são dois escritores nesse caso são de dramas, né? De drama não, eu esqueci o nome, de tragédia grega. Aí aqui Ésquilo perguntando para Eurípides, né? Ele perguntando assim: responda-me, quais são os ingredientes que tornam um poeta trágico digno de admiração? Aí Eurípides respondeu: as sábias lições que tornam os homens melhores. Então é muito diferente do que nós vemos hoje. É assim. Mas eu diria para você, com todo carinho no coração, se cuida. Os gregos não é toda essa limpeza. Sim, eu sei bem. Os próprios testemunhos condenam, né? Que na época, Ellen White, a escola, quando ela começa a falar sobre educação, os livros de educação que vai falar sobre isso. Aí ela fala sobre as novelas gregas, ou sobre a mitologia mesmo, né? Imagina aí a história de Édipo, né? E é os caras que matam, é os caras que pega uma, pega a outra, e tem relação com um, tem relação com o outro. E ela vai falando, e é sobre isso que ela vai falando, que vai criando imagens. Então, entenda, a gente precisa tomar muito cuidado mesmo. Que Deus nos guarde. Por quê? Porque esses aspectos é um novo tipo de idolatria. E às vezes pode passar por alto, porque de repente não é formalmente um Deus que morreu, fizeram uma imagem e tal, então passa por alto.
vai ter um texto aqui que vai até caber o celular aqui. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nesse próximo texto aqui. Vamos lá. Lê esse texto aí, por favor. Um ídolo é qualquer coisa que os seres humanos amam e em que confiam, em vez de amar o Senhor, seu Criador, e confiar nele. Qualquer coisa terrestre que os homens desejam e em que confiam como tendo poder para ajudá-los e lhes fazer bem, desvia-os de Deus e é um ídolo para eles. Tudo que divide as afeições ou arrebata da alma o supremo amor de Deus ou se interpõe para evitar a ilimitada e inteira confiança em Deus, assume o caráter e toma a forma de um ídolo no templo da alma. É por isso que o dinheiro toma, a maioria das vezes é o dinheiro, né? Olha, meu irmão, isso aqui, rapaz, será que divide a atenção? Será que dividimos, até na igreja, né? Será que dividimos a atenção com o Senhor? Galera, veja, não estou dizendo que é pecado, eu tenho beleza? Mas, queridos, a gente está usando esse negócio demais. Aí tá lá, o católico não presta a doutrina dele e tal. Amigo, será? Acho que o cara não adora o santo dele lá, tanto quanto nós adoramos o nosso aqui. Então a gente precisa verificar esse aspecto. Quanto tempo você está usando? Essas regras que o Bruno falou é bem interessante. Quanto tempo você está usando? Para que você usa? O que você faz? Vamos ver outro texto aqui, vamos lá, para a gente correr. Lê esse aí, Brunão, por favor. A juventude tem o coração cheio de amor de si mesma. Isto se manifesta em seu desejo de ver o próprio rosto reproduzido pelo artista. E não ficam satisfeitos com ser uma vez fotografados, mas pousam repetidamente para retratar-se, esperando que o último retrato exceda a todos os esforços anteriores, aparecendo, na verdade, mais bonito que o original. O texto atual. Fala aí, crentes. Vou jogar esse texto tudo lá no grupo depois, desde aquele primeirinho lá, sobre a mente. Misericórdia. A gente precisa refletir, gente. A gente está exagerando. Então, entenda. Há coisas que são e a gente nem se tocou que é. Está dividindo muito nosso tempo, nossa atenção, está nos exaltando aí. A gente precisa, na realidade, refletir no que Deus tem para nós aí, né? Tem para nós. Queridos, a gente precisa compreender que quando Deus diz que há só um Deus, e Ele não quer outros deuses, não quer que faça mais cultura, Ele nos livrou de cultos desgranhentos, desgraçados. Baco, por exemplo, culto cheio de orgia, vinho, droga, correto? As pessoas, nesses cultos aqui, ó, tudo tinha relação sexual. O que acontece? As pessoas morriam de doenças venéreas, pegavam um monte de doenças venéreas que eles não tinham nem ideia que é. Era um passando para o outro, e está lá, adorando aos deuses dele. Então, Deus nos privou dessas desgraceiras ao nos tirar disso. Por exemplo, isso aqui é um zigurate, né? O que eles faziam? Eles subiam aqui até essa sala, e nessa sala eles se encontravam com os deuses visitantes dos outros mundos. Satanás, né, já vinha com essa conversa de ET aí. Já nesse povo. E aí o povo, nesse tempo, já fazia isso. E o povo vinha aqui e sacrificava seres humanos, como se consegue ver nas imagens. E veja que tinha coisa sobrenatural. Ó, o coração flutuando, ó. Tem nada segurando o coração flutuando. Acabou de arrancar o coração de um, ó, o outro aqui, ó, já está aqui embaixo, aqui, já tinha sido arrancado o coração dele. Então, os povos faziam isso em adoração ao sol. Então, queridos, Deus nos livrou dessa miséria. E espera que eu e você não sejamos idólatras. Dediquemos o melhor do nosso tempo, da nossa mente, de nossas vidas, dos nossos recursos para o Senhor. Porque quando Cristo voltar, Ele vai buscar quem guardou o mandamento de verdade. Que Deus abençoe cada um de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, neste momento, é só fazer. Santo e eterno Deus, maravilhoso Pai, queremos agradecer por teu amor infinito e porque o Senhor nos concedeu a sua lei. Hoje estudamos 2 mandamentos. O primeiro, que nos aponta ao Senhor como o único Deus.
E o segundo, que nos ajuda a desviar não somente dos outros deuses, mas fechar uma porta poderosa de Satanás, que é a questão da idolatria. Que ele trabalha em conjunto com a imortalidade da alma. Salva-nos, ó Deus, de nós mesmos e prepara-nos, ó Deus, para a tua vinda. Quando o Senhor voltar, o Senhor venha ler o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Ajude-nos, ó Deus, a rever nossos próprios conceitos sobre a idolatria, a fim de que nossas vidas sejam preenchidas com o teu Espírito Santo e não com os nossos ídolos a quem amamos. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos guiados por ti, para que até mesmo o celular, que é uma ferramenta aqui neutra, possa ser usada para o bem em nossas vidas e não para nos prejudicar, roubar o nosso tempo e nos distanciar do Senhor. Tudo isso nós rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor.